A alegria inesperada é a mais celebrada. Esta é a mensagem para a nossa vida, o nosso coração hoje aqui na IBNU. Você é convidado a nos acompanhar e a sintonizar o poder extraordinário da Palavra de Deus para o seu coração. Não se esqueça aí, se inscreva no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e seja você também um amigo, parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Chegou a hora de refletir sobre a Palavra de Deus e hoje vamos pensar sobre alegria inesperada é a mais celebrada, tabernáculos. Pois é, nós estamos no momento, todo mundo sabe, no começo do mês de novembro, as pessoas estão pensando sobre diversas situações que marcam a dor, o luto. Muitos lugares do mundo celebram, por exemplo, ou melhor, lembram da memória dos mártires, daqueles que morreram pela fé e que tiveram uma vida bastante atribulada, geralmente terminando de uma maneira cruel após muita perseguição, como hoje acontece no mundo em vários lugares com grande parte da comunidade cristã internacional. E também esse é um momento quando muitas pessoas lembram dos seus entes queridos e nós temos todo um caminho aí de lidar com o luto. E pensando nisso, a gente deve refletir sobre como é que isso pode lidar com a nossa vida de uma maneira adequada, proveitosa, de alguma maneira em que a gente consiga atravessar esse momento complicado e difícil. E é interessante que neste calendário de momentos ligados ao sagrado, não muito longe daí, existe uma festa do contexto bíblico antigo que é chamada Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Festa das Cabanas, Festa de Sucote. E para falar sobre o luto que tantas vezes nos atinge no dia a dia, a gente vai pensar no poder e no impacto daquilo que envolve alegria. E para isso eu queria ler o texto de Neemias capítulo 8. E prestando atenção no texto que diz o seguinte, versículo 13, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E a alegria deles foi muito grande. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Então veja só o que a gente está vendo aqui. Depois de muito sofrimento, muita dor, muito luto, muita tribulação, muita dificuldade, que o povo de Israel, os do reino de Judá e de Jerusalém, principalmente, foram levados como prisioneiros para a Pérsia,
para a região da Babilônia, para a região onde a maior parte do espaço hoje é ocupado pelo Iraque, pelo Irã, na verdade foram levados no momento do domínio da Babilônia e depois retornaram no momento do período persa, que é esse momento aqui. E agora, quando eles voltam, nesse período de Neemias, quinto século antes de Cristo, por volta aí de 440 a 430 antes de Cristo, eles vão festejar a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, e o texto enfatiza que eles olharam para os inscritos da lei de Deus e fizeram isso com muita alegria. Para a gente entender como isso teve um impacto, vale a pena lembrar alguns textos que falam dessa festa, que geralmente cai no mês de outubro. O texto diz o seguinte, em Levítico 23, disse o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias, também chamada de Sucote. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo e no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. E no verso 39 o texto continua e diz, assim começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias, o primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Comemora no 7º dia do mês. É interessante, o texto prossegue com aquilo que era comemorar essa festa. Morem em tendas durante 7 dias, todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E mais adiante, além dessas orientações que até hoje são consideradas na tradição judaica, então todo ano muitos que são observantes dos detalhes que aparecem no texto bíblico, eles separam lá um fruto cítrico, conhecido como etrog, separam também as palmeiras, que são chamado o lulav, e também murta e salgueiro, e esses ramos, e celebram a festa em algum lugar fazendo uma cabaninha, uma pequena tenda, onde eles vão permanecer durante esta semana, aí, entre 2 momentos aí, marcados de um lado ao outro por um Shabat, um sábado. E aí em Deuteronômio 16, mais detalhes aparecem e chamam a atenção. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar, ou seja, a uva e também o trigo. Alegrem-se nessa festa com seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas, estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o seu trabalho de suas mãos, e sua alegria será completa. Então, para entender o que acontece aqui, a gente precisa observar como no Israel antigo funcionava o calendário. O calendário que marca essas festas, que tem desdobramentos para a própria tradição cristã depois, era definido em função das 2 estações, estação de chuva e estação de estiagem. Então, quando começava, digamos assim, o ano religioso, é exatamente nesse momento, que envolvia aí o chamado fim do verão, o começo do outono, passando por setembro e outubro, quando nós tínhamos as primeiras chuvas, e depois esse período chuvoso ia até
o mês de fevereiro, março, e ali terminava e começavam então o período de estiagem. Esse calendário se organizava assim a partir dessa realidade natural que influenciava diretamente a vida agrícola do antigo Israel. Então, as festas principais, veja que coisa interessante, elas são ou no outono ou na primavera. Elas pegam exatamente esse período de setembro, outubro, ou março e abril, e o destaque para as festas mais importantes, né, como a Páscoa, março e abril, Pêssar, e também as festas que envolvem aí o chamado Ano Novo, que é trombetas, né, o dia do perdão, da expiação, e na sequência a festa dos tabernáculos, das cabanas, que nós estamos mencionando aqui. Aí você pode acompanhar para olhar direitinho. Aí, tá vendo? Março e abril, Páscoa, né, com os pães sem fermento, e um pouco mais adiante a festa do Pentecostes, chamadas aí no hebraico bíblico de festa do Pessah, né, e a festa de Shavuot. Depois, lá para setembro e outubro, nós tínhamos Rosh Hashanah, Ano Novo, que é trombetas, Yom Kippur, que é dia da expiação, e aí Sukkot, que é tabernáculos, e poucas festas fora desse eixo de transição aí do momento que envolve o outono e a primavera, né? Nós temos a festa de Esther, do Purim, e Hanukkah, que tem a ver com a época dos Macabeus, que vai acontecer somente em dezembro. E aí o que acontece na festa dos tabernáculos, nessa festa de Sukkot? Era uma comemoração da peregrinação dos israelitas no deserto. A celebração da colheita, porque a gente via, né, a grande expectativa da provisão que Deus ia suprir, então a colheita era celebrada de um modo especial. Eles eram chamados a lembrar a vida temporária do deserto, morando em cabaninhas, morando nessas tendas, que é exatamente o sentido da palavra Sukkot, né? E era uma comemoração especial de 7 dias, no 8º deles era o chamado dia do desfecho da festa. Os participantes deveriam partilhar uma refeição, os 4 frutos que nós mencionamos aqui, a murta, o salgueiro, né, a palmeira e também o fruto cítrico, o chamado etrog, mostram gratidão a Deus pela colheita. A ênfase é muito forte na alegria, e chegava um momento, no último dia da festa, chamado a grande salvação que era celebrada, que era conhecida como Hoshana Rabbah, né? E nesse dia então se louvava a Deus de modo peculiar, então é algo que chama atenção. Agora, sabe o que é curioso, que chama atenção? A gente começa a pensar e refletir no seguinte: das 3 festas principais que aparecem na Bíblia, tanto a Páscoa, né, como também o Pentecoste e agora os tabernáculos, a única festa que recebe uma orientação direta de que a gente deve se alegrar muito, é somente a festa dos tabernáculos. E quando a gente para pensar nisso, parece não fazer muito sentido. E por que a gente está pensando sobre isso hoje? Porque a gente pensa assim, mas espera aí, como é que eu vou ter algum tipo de alegria? Como é que eu vou ter um tipo de celebração quando as coisas parecem estar numa direção oposta? Quando eu estou sofrendo muito, quando eu estou numa situação de enfermidade, quando eu estou numa situação de tribulação, quando eu estou de luto, parece que isso não faz sentido. Curiosamente, se a gente fosse pensar com a nossa lógica, a nossa cabeça, a gente diria assim, olha, a festa que deve ter mais alegria deve ser a Páscoa, porque nós éramos escravos no Egito, nós fomos libertados, e Moisés e Miriam atravessam o Mar Vermelho com os israelitas e eles celebram. Mas é curioso que tem pouquíssima recomendação para se alegrar na Páscoa. Aliás, quando você lê todo o Pentateuco, né, os 4 livros primeiros, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, você quase não encontra a palavra alegria, raramente. Quando chega nessa festa, que parece não fazer sentido, que os israelitas vão lembrar de que eles
passaram aperto no deserto. Eles moraram em tendas, estavam lá, né, nesse tabernáculo no deserto, onde também Deus tabernaculou lá entre eles, no lugar sagrado, na tenda do encontro, de uma maneira muito curiosa. Essa é a festa que recebe a ênfase da alegria. A gente fica pensando, por quê? Qual que era o sentido dessa realidade? Esse abrigo, essas tendas, né, temporárias que aparecem aqui, que são destacadas, né, estão marcadas nessa festa. A sucá, que é a tenda, a palavra sucá quer dizer, ela torna-se o lar, né? Até hoje, o pessoal que segue a tradição, eles armam realmente uma cabaninha e ficam lá. E é muito interessante porque o telhado é feito de material orgânico e leve e permitir que se veja a luz e as estrelas à noite. Então, assim, uma espécie de pequeno, né, acampamento que se faz, e a celebração, mais uma vez, deve ser de alegria, que deve dominar essa festa. Agora, pessoal, preste atenção, que coisa complicada é aqui. Quando a gente vai lembrar dessa festa, historicamente, por associações, inclusive linguísticas e da tradição dos sábios, a gente vai ver que nessa festa, o pessoal, quando a celebra, eles leem, sabe o quê? O livro de Eclesiastes. E aí você pensa, mas Eclesiastes? Caramba, saiam, que isso? Eclesiastes é um livro de dor, né, de angústia. Aliás, a gente vê angústia e sofrimento marcando a realidade. E se tem um livro que lida com isso de uma maneira, inclusive dolorida, é exatamente Eclesiastes, que é chamado o Coelet. E aí a gente pergunta, mas por que um livro como esse, que aliás, para a nossa surpresa, é um livro onde a palavra alegria, simcha, né? Veja que essa época é chamada, né, pela tradição que vem das antigas páginas da Bíblia, né, é chamado de Zman Simchateinu, ou seja, o tempo da nossa alegria. E aí, em Eclesiastes, a palavra alegria vai aparecer 17 vezes, muito mais do que antes. E a chamada da parte de Deus é uma chamada para que eles viessem a se alegrar e se alegrar muito. E olha que coisa interessante. Então a gente começa aqui uma associação entre Sukkot e Eclesiastes, e atenção, entre Abel e Salomão, porque a sabedoria de Eclesiastes é a sabedoria de Salomão. E é interessante que a palavra que Salomão usa, quando você começa a ler Eclesiastes, lá está dizendo assim, né? Sem sentido nada faz sentido. Algumas versões antigas, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Vaidade no sentido de vão, vazio, neblina, não tem nada. A palavra hebraica lá é a palavra hevel, que é o nome, sabe de quem? De Abel. Então, começa-se a pensar o seguinte, se tem alguém que teve tudo na vida que as pessoas querem ter, e teve todo tipo de resultado no conhecimento, no desfrutar das riquezas, no desfrutar da alegria, foi exatamente Salomão. Mas Salomão, com o tempo, ele começa a perceber que essas coisas são insuficientes, e aí ele descobre o lado problemático da vida. A dor sem sentido, a herança de alguém que trabalhou loucamente e fica para quem não vai ter responsabilidade nenhuma, as coisas que envolvem ingratidão, incoerência, injustiça, e a gente fica perdido. E sabe o que acontece? É verdade. A gente olha para o mundo à nossa volta e a gente não consegue desatar os nós. A gente não consegue entender o sentido daquilo que nos causa tanta interrogação e tanta dor. E aí, para que caminho o Eclesiastes nos leva? Quer ver? Capítulo 2, verso 24, o texto diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus.
Mais adiante, capítulo 3, verso 13, ele diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E mais adiante, capítulo 5, a gente vai ler: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque o Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Que coisa impressionante essa reflexão. O que Eclesiastes está querendo dizer, pessoal? Olha, quando a gente vive a vida e descobre os desencontros, aquilo que até a literatura erudita, existencialista, inclusive também marcada por não só obras literárias, mas pelo cinema, né? Quando a gente lembra de nomes como Ingmar Bergman, ou Luigi Pirandello, ou Jean-Paul Sartre, ou Albert Camus, né? Até mesmo Heidegger, a gente vai observar e ver que o que se percebe é isso, né? Essa situação que parece sem resposta, né? Como você também encontra na obra de Ernest Hemingway. E o que acontece? Eclesiastes diz ao pessoal: sabe de uma coisa? Como a vida é esse poço de contradições, só tem um jeito da gente enfrentá-la: é desfrutar ao máximo os melhores momentos. Então, quando você pode comer, beber e ter alegria, essa é a porção que a gente tem, ou seja, diante do embaraço de que é a experiência difícil que não consegue ser decifrada pela limitação e fragilidade humana, a gente aproveita da melhor maneira possível tudo aquilo que está à nossa disposição. É uma espécie de, vamos dizer, de proposta provisória que o Eclesiastes nos apresenta para lidar com a vida no momento do desencontro, da dor e da dificuldade que está presente no dia a dia. De repente surge a força da alegria. Diante desse cenário, a gente começa a compreender a realidade que está presente no ensino da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque exatamente diante do fato que, como acontece com Salomão, a gente corre o risco de achar que a nossa estabilidade, o nosso bem-estar parecem ser referências às quais devemos nos agarrar. Nós aprendemos aqui e vemos que essa é uma hora quando alguém que tinha entrado na Terra Prometida, alguém que estava com estabilidade, alguém que tinha sua casa, ele tinha que lembrar, vamos assim dizer, dos perrengues, dos momentos difíceis vividos no deserto, para que ele não se enchesse de prepotência, autossuficiência e se perdesse na vida. Então, quer dizer, diante das dificuldades, a gente precisa aprender a lidar com alegria nos momentos mais difíceis, e quando a gente parece que está bem suprido e cheio de alegria, a gente se esquece da fragilidade, né, dessa limitação da vida e pode acabar se complicando. Então, quando a gente olha para a realidade do tabernáculo no deserto, você pode ver bem a tenda, né, com o seu espaço e a separação daquilo que era o pátio da tenda, onde era possível encontrar-se com o próprio Deus, dividida no lugar santo e no lugar santíssimo. Nesse contexto todo, nós víamos o quê? O que acontecia no final de um ano de colheita, né, um ano agrícola, que trazia de volta a compreensão do fim da nossa peregrinação e trazia uma proposta de esperança que envolvia aquela ideia de que um dia as dificuldades terríveis que nos assolam seriam vencidas por causa da vinda do Messias. Então, quando a festa era celebrada, quando chegava no final, havia o que era o momento de se cantar o que era chamado de Roshaná, né? Roshaná, que tem a ver com a ideia, por favor, salve-nos, né?
E é um louvor comunitário a Deus que vai trazer essa segurança plena ao povo de Deus. Por isso, a relação dessas festas do calendário, elas tiveram uma associação direta com a vinda do Messias. E se você for olhar a realidade da história de Jesus, você vai ver como Jesus, que chega como Messias prometido, que tem a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, as festas deste calendário elas se encaixam de uma maneira muito interessante. Jesus vai morrer na festa da Páscoa, né? A gente sabe o que é sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Páscoa. Ele vai ressuscitar. Exatamente nesse momento, ele fica, né, ali nessa condição durante a festa dos pães sem fermento, pães asmos. Ele ressuscita na festa das primícias, que é uma sequência da Páscoa, os primeiros frutos, e o Espírito Santo vai ser enviado na festa do Pentecoste. Então, aquilo que envolve o primeiro momento da vinda do Messias está totalmente dentro disso. E aí vem a proposta que aparece da sua segunda vinda. Quando se fala da vinda do Senhor, se fala do anúncio das trombetas, né? A trombeta soará. E quando a trombeta toca, é o anúncio do Rosh Hashanah, do Ano Novo, quer dizer, o início de uma nova era com a chegada messiânica. E, nesse momento, a redenção completa de perdão vai acontecer com o desfecho da redenção que nos lembra do Yom Kippur. Até que, então, finalmente, o Senhor venha habitar conosco de uma maneira permanente. Por isso vem a palavra tabernáculos, que é exatamente o desfecho, a última festa desse ano de celebrações aí, antes, né, daquilo que envolvia esse desfecho do calendário agrícola. E quando a gente pensa sobre isso, olha que coisa interessante e especial. Por isso, quando a gente lê o Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a gente lê o texto muito conhecido que é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eskeneu, em grego, que literalmente é tabernaculou, ou seja, Jesus fez Sucote entre nós. Ele armou a sua tenda, ele acampou em nosso meio, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso, que coisa surpreendente e impressionante. Por quê? Porque se nós temos as várias festas, e as três mais importantes são Páscoa, são Pentecoste e são, finalmente, Tabernáculos, a gente vai ver que a festa mais destacada, para onde Jesus vai intencionalmente, é exatamente essa festa, a festa dos tabernáculos, a festa de Sucote. E aí nós vamos ver a relação que isso tem com a pessoa de Jesus. Jesus se apresenta como a nossa morada segura, nessa mesma linguagem, em 2 Coríntios 4, em João 14, quando ele diz que vai preparar morada para os seus. Jesus é apresentado como a água viva que dá fim à sede de Deus. E ele sabe quando é que ele fala isso? Exatamente no dia, o último dia, o dia mais importante da festa dos tabernáculos, a festa de Sucote, quando a água era derramada no altar 7 vezes. Essa água que vinha lá de baixo, né, lá da fonte ali do tanque de Siloé, e era trazida de uma maneira especial e celebrada porque havia a grande expectativa da chegada da salvação. Em ligação com Isaías 12:3, que era mencionado, porque falava, né, das águas da salvação, das fontes da salvação, conforme a gente vê lá em João capítulo 7, verso 37. Graça de Deus inefável nessa festa. Jesus vai trazer perdão e graça. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê o texto, você vai ver que na sequência, depois de João capítulo 7, a gente vai ter o texto do capítulo 8 e do capítulo 9. No capítulo 9 você tem a cura, né, do cego de nascença lá na fonte de onde veio essa água.
né, que está no capítulo 9. E no capítulo 8 é mais impressionante porque às vezes a gente lê a Bíblia e não lê na sequência para ver a ligação. O capítulo 8 vai falar do perdão recebido pela mulher surpreendida em adultério que estava para ser apedrejada. E aí nós vamos ver essa graça inefável, perdão da parte de Deus, como Deus mostrou a Israel. Jesus agora oferece perdão e graça. Então uma coisa tem muita ligação com a outra. E aí a gente então vê o texto que diz lá em João capítulo 7, onde nós vemos a festa intencionalmente colocada aí no radar do ministério de Jesus. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Jesus responde o quê? Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Verso 14, mas quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Você imagina a multidão, gente de tudo quanto é lugar, e ele lá, nesse momento de expectativa. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está vendo que coisa interessante? Esse momento que estavam se aguardando a grande salvação, que o pessoal estava lembrando de Isaías, chegando com água, né, em vasilhas especiais para celebrar esse momento. Jesus anuncia que quem nele crê vai ter do seu interior rios de água viva. E aí que coisa começa a fazer mais sentido, porque o texto diz que ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E aí a gente vai ver como aquilo que a gente descobre quando lê sobre o Sucote, sobre a necessidade de se alegrar, e como a alegria é a nossa força no momento de dor, de sofrimento, de confusão, de luto, de tribulação, quando parece nada fazer sentido, a gente consegue enfrentar um ambiente embaraçoso da vida, porque a gente tem essa alegria que é uma força capaz de enfrentar aquilo que é um caos absoluto à nossa volta e é a nossa sobrevivência, agradecendo a Deus pelas coisas boas que estão à nossa disposição, sem se deixar ser derrubado por aquilo que nos afronta de maneira tão doída. A gente agora começa a ver que quando a redenção chega numa amplitude maior com a vinda de Jesus e ele promete essa água viva de salvação, que é o Espírito, a gente precisa saber como é essa história do Espírito. E então a gente vai ver Atos 2, chegando o dia de Pentecoste, na outra festa. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Pessoal, o que é que acontece quando
o Espírito Santo vem. Quando essas águas vivas chegam com força, todo mundo fica cheio de alegria. Alegria 2.0, alegria numa amplitude de tal forma que quem olhava o que estava acontecendo falou: não é possível, esse pessoal bebeu vinho demais. Então é interessante como essa realidade da alegria marca a vida daqueles que entram na sintonia com o Deus que resolveu acampar entre nós, que resolveu nos trazer vida, perdão, salvação. E aí, quando você passeia pelo livro de Atos, veja só o que você vai encontrar em toda circunstância. Mas como assim, Saião? A igreja de Atos devia estar em luto permanente. É gente perseguida, é gente presa, é gente morta como Estevão, que foi apedrejado, é cristão com dificuldade, pessoas passando por problemas. E o que a gente lê? Atos 8:8, assim houve grande alegria naquela cidade. 8:39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Depois, capítulo 13, ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. E mais adiante, 15, a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Com essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. E o carcereiro de Filipos, num momento extraordinário, Atos 16:34, nós lemos: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. É impressionante. E olha, preste atenção, você pode dizer: mas esse é o momento em que as pessoas estavam tendo uma situação favorável, especial, então alegria normal. É mesmo? Opa! Atos 5:41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que coisa impressionante! A marca da vitória diante das circunstâncias completamente fora de controle é uma alegria que essa postura existencial favorável e agora potencializada pelo poder do Espírito Santo. Por isso, a gente vai olhar e é interessante. Você acha que a sua alegria vem de onde? Da sua segurança financeira? Da sua capacidade? Do seu bem-estar físico? Ou das suas conquistas? Ou talvez de alguma outra fonte? Por isso é tão interessante quando essa festa nos lembra que somos chamados a descobrir que a gente, na verdade, mora em tenda. Quem escuta que entenda essa realidade da sabedoria da tenda. Porque a maneira como Deus nos vê na caminhada da fé é de peregrinos. Olha só Hebreus 11, falando daqueles que atravessaram a história, todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram as promessas divinas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Essa realidade é tão interessante, é tão impactante, porque veja como é que Deus vai falar para os próprios israelitas. Esse Deus que não só os fez morar em cabanas e em tendas, mas ele mesmo decidiu morar em cabanas e tendas. Ele diz para eles: a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Eles que haveriam de herdar a terra prometida nunca deveriam ter segurança que essa estabilidade estava com eles, porque a terra pertence a Deus e eles não tinham condições jamais
de ter qualquer estabilidade a partir da sua própria força. E aí, quando chega o momento de toda a instabilidade da história, que Deus promete que um dia tudo ia mudar, Ele promete de maneira extraordinária lá no final do livro de Amós. E o que Deus podia ter dito? Vai chegar um dia que a glória de Salomão vai voltar, vai chegar um dia em que o reino com todo o poder de Davi vai estar de volta, vai chegar um dia em que vocês vão... Olha o que Deus diz sobre o futuro. Amós 9, verso 11 e 12, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, a Sucá, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará todas essas coisas. E falando do futuro, ele vai falar dessa realidade lembrando da tenda pequena, da sua cabana pequenina. E falando do futuro, as festas muitas vezes eram festas localizadas que faziam sentido só para os israelitas, mas não é o caso dos tabernáculos. Zacarias 14 diz que os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém vão subir ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. E se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre eles a chuva. E se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações, que se recusarem a celebrar a festa das cabanas. Essa será a punição do Egito de todos que não forem celebrar essa festa que tem esse caráter universal. Agora, pessoal, que coisa interessante. Onde está a sua estabilidade e a sua alegria? Olha só que coisa. No momento que a coisa está muito boa, o que Davi resolve falar para Deus? É o que a gente faz às vezes, né? A gente acha até que Deus está precisando de uma força nossa para que as coisas do reino dele andem bem. Segundo Samuel 7, tem uma história interessantíssima. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? Ou seja, desde quando Deus está preocupado com o templo? Eu estou feliz com a minha cabaninha. Eu estou feliz em morar entre vocês. Vocês acham que eu estou interessado num templo como os faraós, como os reis das nações, que eu quero um palácio, um negócio grandioso? A tenda para mim é suficiente. É muito impressionante a maneira como a coisa aparece. E para a gente pensar na profundidade disso, é curioso ver a primeira vez quando a palavra que quer dizer tenda aparece na Bíblia. Sabe onde ela aparece? Aparece na história de Jacó, porque os patriarcas todos moraram em tendas e aprenderam a depender de Deus. E Jacó foi o primeiro que no momento favorável, ele vira e diz assim, o texto, que Jacó foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Aqui você tem um contraponto entre a casa e a tenda. E é interessante que o lugar que ele foi ficar chama-se Sucote, que quer dizer tendas. E ele, pela primeira vez, alguém que diz, olha, eu preciso reservar a minha estabilidade, eu preciso construir casa. Será que você está nessa condição? Sabe o que Sucote faz? Sabe o que tabernáculos faz? Nos enche de alegria para a gente poder servir a Deus. Por isso é que o texto bíblico vai mostrar isso com muita clareza, quando nessa festa abençoava-se os pais, os filhos, as pessoas, os servos, todos eram incluídos. Sabe o que significa essa festa? Alegria, muita alegria. Reconhecer as nossas origens, onde é que eu comecei e como Deus me trouxe até agora. Eu me volto adequadamente para Deus. Eu vou entender a importância da simplicidade. Eu vou descobrir o valor da generosidade. Eu vou mostrar o que é gratidão. E, finalmente, eu vou aprender o que é milagre.
milagre não é quando uma coisa extraordinária e estonteante acontece, é quando eu consigo perceber o inefável, o extraordinário, o grandioso nas coisas mais simples da vida, nas coisas que são apenas uma pequena cabaninha, e até mesmo ter alegria no momento em que era para eu ter a tristeza mais difícil deste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.